Boa tarde, meu nome é Sérgio Lírio, estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo de Carta Capital. Dessa vez nós estamos diretamente do Salão do Livro Político. Hoje começa o terceiro Salão do Livro Político e a gente vai ter aqui ao longo dos próximos dias, segunda, terça, quarta e quinta, passando por essa mesa vários autores, personalidades e políticos. Estamos na lista Boaventura de Souza Santos, Ciro Gomes, Eleonora Menicucci, e a gente espera também conseguir convencer a presidenta Dilma, que vai estar aqui hoje mais tarde, a passar aqui por essa mesa e falar com a gente um pouco. A gente montou esse espaço aqui, esse stand, em parceria com a Fundação PCO Abramo. Vamos aqui, ao longo então dos próximos dias, sempre à tarde, de manhã, receber aqui autores e próximas conversas de temas variados, conjunturais e não conjunturais. Para a primeira transmissão aqui eu recebo o professor Fábio Luiz Barbosa Santos. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo e autor do livro Além do PT, publicado pela Editora Elefante, que está sendo aqui, participa, tem uma banca, entre outras editoras que participam do Salão do Livro Político, que acontece aqui na PUC, no Tuca Arena. E a gente vai falar um pouco, professor. Eu queria começar pelo seguinte, uma pergunta mais conjuntural. O senhor acha que a perspectiva eleitoral e política do chamado campo progressista da esquerda está melhor do que estava quando aconteceu o impeachment da presidenta Dilma Rousseff? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito que não, mas eu acredito que isso não é... Entendo que as alternativas que estão colocadas para o campo progressista, elas continuam gravitando muito em torno da figura do Lula e do próprio Partido dos Trabalhadores. E eu sou parte daqueles na esquerda brasileira que entende que essa é uma alternativa que precisa ser renovada, né? Precisa ser repensada. Porque entende que essa opção que dificilmente possa esquerda com muitas eu acredito que o cenário não necessário. Por outro lado, né, então a gente pode perguntar, então qual que é a alternativa do PT nesse momento? De fato, no campo da política institucional, você tem, não é aí que se coloca o problema, né? Não se consolidam alternativas num prazo tão curto. O aspecto positivo que eu vejo é que em toda essa situação crítica, né, que a esquerda vive, que o Brasil vive, está permitindo um maior respiro, né? Pensar fora, recuperar a imaginação, né, e a crítica. Recuperar, eu diria assim, libertar a imaginação de esquerda da lâmpada mágica do lulismo, que, no meu modo de entender, aprisionou a imaginação de esquerda. Quer dizer, fazer política de esquerda no Brasil foi se reduzindo cada vez mais, ao ponto de que nas últimas eleições para prefeito da cidade de São Paulo, por exemplo, a discussão era basicamente quem era a favor, era sobre o limite de velocidade na marginal. Então, 70, o candidato vitorioso, Dória, e 50, o Haddad, do PT. Então, isso caracteriza um esvaziamento absoluto do que é fazer política de esquerda no Brasil, né? Eu entendo que o que há de positivo nesse momento é que, em função, não que eu ache a crise do PT positiva, longe disso, porque é uma crise que abarca o conjunto da esquerda, mas na crise também abrem-se oportunidades de você rever, fazer autocrítica, olhar horizontes diferentes e, portanto, recuperar um horizonte de esquerda identificado com a superação da ordem. Quer dizer, você tem o que é uma política de esquerda? É enfrentar o subdesenvolvimento. Como é que é o subdesenvolvimento no Brasil? É a desigualdade e a dependência. O horizonte da política petista, desde que se tornou um partido da ordem, desde que chegou ao poder,
abdicou de ter como horizonte essas duas dimensões, a dependência e a desigualdade estrutural. Não estou falando de políticas de alívio à pobreza, que evidentemente eu favoreço, mas elas não caracterizam uma política de esquerda. E todos os governos da América Latina têm feito elas em medida maior ou menor. Então, isso ficou... esse horizonte, que diríamos assim, que é o horizonte óbvio da política de esquerda, ficou muito reduzido. Então a gente tem agora a oportunidade de voltar a libertar, né, recuperar esse horizonte, só que isso não vai ser rápido. Bem, eu queria dizer aqui que a gente vai ter que usar um pouco aqui a história do microfone, porque a gente faz televisão aqui como nos anos 60. Praticamente é uma espécie de revival, de uma homenagem ao início, aos primórdios da TV. Eu estou me sentindo assim, mais ou menos assim como ao Mário Júnior nos programas dele. Então você também pode se sentir, a gente está aqui e eu vou acabar aqui segurando o microfone. Mas, professor, a segunda pergunta é a seguinte. Fala-se muito na formação de uma frente de esquerda, muito inspirada no exemplo uruguaio, né, que levou tanto Mujica como agora Tabaré Vázquez ao comando do país. Qual o problema, qual a dificuldade de se montar uma frente de esquerda ampla no Brasil? Veja, já que a gente está voltando aos anos 60 da televisão, a gente deve lembrar que o Frente Amplo também vem desse contexto, dos anos 60 e dos anos 70, que era um contexto de enfrentamento, né, num contexto que estava se formando a ditadura uruguaia, então ela foi forjada nesse contexto. Então a unidade do Frente Amplo, ela estava dada por esse elemento específico, resistência à ditadura uruguaia. O caso brasileiro é outro, por dois motivos principais. Primeiro, porque nós não estamos mais nos anos 70, nós estamos no século XXI. E segundo, porque nós temos toda a experiência do PT no meio. E eu acho que a gente tem que aprender com ela, né? Qual é o aprendizado fundamental da experiência petista, né? Eu acho da experiência do PT como partido e como governo, né? Como governo, se explicitou os limites para você fazer mudança sem mexer nas estruturas do país. Os limites para fazer a reforma dentro da ordem, né? Qual foi a aposta? E aí não estou falando só do PT, mas eu estou falando do Frente Amplo, inclusive, desse conjunto de organizações identificadas com uma onda progressista na América Latina. A aposta foi melhorar o que é possível sem mexer nas estruturas dos problemas, né? 15 anos depois, aqui no caso brasileiro, o que é que se observa, né? A gente não avançou nada, né? Não mexeu, não avançou na direção de mudanças estruturais, praticamente nada. E, pelo contrário, nós estamos na iminência de ter um retrocesso brutal das condições de trabalho do conjunto da população. Então, nesse momento, evidentemente, o que dá sentido à ideia de frente? É se defender contra esses ataques brutais, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Então, essa que é a ideia da frente. Qual é a dificuldade de fazer a frente? No meu entender, em primeiro lugar, que o PT, que seria, vamos dizer, que é o principal articulador dessa frente, passou 15, 20 anos fazendo a frente com o capital. E agora procura fazer uma frente com a esquerda. Isso, de fato, dificulta, né? Segundo problema, eu acho, é que para você fazer uma frente, isso tem que ser feito em torno a um programa claro, né? Então, o mínimo denominador comum de uma frente agora é ser contra as reformas, né? Só que, dentro do Partido dos Trabalhadores e dentro desse campo contra a reforma, há muita ambiguidade, né? Para dar um exemplo, as manifestações, as greves que têm sido feitas no Brasil, né, dão toda a impressão de que elas obedecem muito mais a um calendário eleitoral, a um calendário vinculado a essa lógica partidária, expectativa da disputa eleitoral do ano que vem, que é a lógica do PT, né, do que o ritmo da agressividade, da violência dos ataques, né? Então eu acho que enquanto a frente estiver subordinada a um cálculo político partidário específico, que é o cálculo petista, vamos dizer, quais são as melhores, qual é o cálculo petista nesse momento?
né, é sangrar o governo Temer. Os tucanos fizeram esse cálculo anteriormente. Eles não queriam derrubar o governo Lula, queriam fazer sangrar o governo Dilma, né, não queriam derrubar. Então, o cálculo petista agora é esse, vão fazer sangrar o governo Temer para quê? Porque esse é um pacote extremamente antipopular, né? Esse é um governo que todos reconhecem como golpista, né? Às vezes usando o eufemismo ilegítimo, inclusive o pessoal, os petistas usando esse eufemismo, né? E, portanto, é um governo absolutamente antipopular, né? Com uma agenda antipopular e devastadora para o povo. Então, a tendência pode não ser imediata, né? Mas a tendência é de uma degradação violenta das condições de vida do conjunto dos trabalhadores. E aí, então, o PT, qual é a aposta? Vai voltar como uma espécie de defesa em relação a essa agenda, né? O problema é, você tem que, então eu sou a favor, claro, você tem que barrar essa agenda, mas tem que ser feita em função de um programa, tem que ser contra a agenda do ajuste, não em favor, em torno do interesse político imediato. A agenda do ajuste estrutural, é importante lembrar, ela foi cultivada regiamente pelas gestões petistas. Então, me parece ingenuidade imaginar que o Lula, que as gestões petistas que cultivaram essa gestão ao longo desses 13 anos, fazendo uma aposta desse reformismo, dessa mudança dentro da ordem, agora dariam uma guinada de 180 graus e mudariam a natureza de seus governos. Então esse é o risco de fazer uma frente. Professor Barbosa, mas tem uma questão, vamos dizer assim, prática, né? O Lula é a maior liderança, né, em atividade política no Brasil. Arregimenta não só apoio, que se expressa em voto, mas é uma voz ainda, apesar de todos os processos, de todos os desgastes da imagem, ele ainda é o agregador, né, de um voto importante. O senhor falou em necessidade de superar o lulismo, mas é possível pensar numa construção, neste momento, sem o Lula e sem o lulismo? Eu digo, Sérgio, que não é preciso, é necessário. Como eu disse no começo, esse raciocínio que você colocou, que é um raciocínio partilhado por muita gente de bem, gente de esquerda no Brasil, é um raciocínio que nos aprisiona ao cálculo petista, ao cálculo lulista. E que, no meu modo de entender, como eu já disse, nos desarmou para enfrentar, e nos desarmou enquanto esquerda, para enfrentar essa agressividade dessas reformas que estão se colocando agora. Então, eu acho que o que você coloca como um dado da realidade precisa ser enfrentado, precisa ser superado. Essa dependência em relação ao Lula é um fator de imobilismo para a esquerda brasileira que precisa ser superado. Por quê? Por vários motivos, né? Primeiro, é importante entender o seguinte: o PT é o partido, atualmente, ele é o partido do mal menor para a esquerda e para a direita. Por que para a esquerda? Porque o pessoal geralmente vota no PT a contragosto, ou no Lula num segundo turno, dizendo que vai ser menos pior do que o Alckmin, vai ser menos pior do que o Serra, do que o Dória, do que quem... né? Então é o partido do mal menor para quem está no campo da esquerda. Mas deve-se entender que ele é, sobretudo, um partido do mal menor, nesse momento, para o campo da direita. Por quê? Porque qual é o discurso do Lula para cima? Para baixo ele está falando que não vai fazer, que vai barrar o ajuste, barrar as reformas, coisa que nunca fez em todo o seu governo, né? Provavelmente, se eleito, né, vai fazer aquela política do bode, vai fazer que nem o Syriza, vai se eleger com uma plataforma, depois vai chegar na negociação, vai voltar e vai dizer, olha, o que deu para fazer, a coisa era muito difícil, deu para fazer isso, eu tive que fazer concessões, e vai vir com a sua lábia, né, querendo enrolar o povo brasileiro mais uma vez. E o povo brasileiro, então, não pode cair nessa enrolação, não pode cair nessa lábia. Então, por que é o partido do mal menor para a direita? Porque qual é o cálculo que a nossa burguesia faz? E a nossa burguesia não perde uma na história. É que se a coisa aqui piorar, né, piorar em que sentido? No sentido da instabilidade política, no sentido de ter as condições para fazer essas reformas, em torno das quais eles estão unificados, né, o Lula é sempre uma alternativa, é uma carta na manga. Então, o ponto que eu estou querendo colocar, Sérgio, é que o Lula, nesse momento, é uma carta na manga
do Partido da Ordem. É uma carta na manga de quem está em Brasília. Não é uma carta na manga da política popular, da política do povo. É preciso desmistificar, com todo o respeito à trajetória do Lula e à trajetória do Partido dos Trabalhadores, pelo qual tenho imenso apreço e deixo isso claro no livro, né? É preciso entender que a política petista ela se converteu numa política da ordem. Né? É o braço esquerdo do Partido da Ordem. O Partido da Ordem tem dois braços. Tem o braço truculento, agressivo, atropelador, repressivo, que é esse que está no poder agora, o bando de delinquentes, orientado em torno do PSDB, e tem o braço esquerdo do Partido da Ordem, que é o Partido dos Trabalhadores. Mas eles estão na mesma lógica. Então, se a coisa começar a ficar difícil, eu estava dizendo, para baixo o Lula diz contra a reforma, para cima o que ele diz? A pacificação. E os deputados? Todos os grandes quadros do PT, os altos quadros do PT, estão vendendo o discurso da pacificação, do pacto social, do acordo social. Ou seja, é o mesmo discurso que embasou a eleição do Lulinha cor-de-rosa, lá atrás, em 2002, mas em condições sociais, econômicas e de mobilização política muito, muito agravadas. Então, esse cenário é aquele daquilo que o Marx diz. Primeiro você tem a história, né, como tragédia, e é uma tragédia o que a gente está vivendo do ponto de vista como derrota para a esquerda brasileira e latino-americana. E depois você repete como farsa. Então eu acho que essa alternativa que se coloca é uma alternativa farsesca. Aí você coloca assim, bom, mas então não tem alternativa melhor. No curto prazo não tem mesmo. Então em quem que nós votamos, em quem a esquerda vota em 2018? Talvez não tenha candidato. Eu acho que vai votar em quem nos ajude a construir instrumentos novos, que entendam que para mudar, uma coisa é chegar em Brasília, outra coisa é mudar o país. Qual foi o alcance da política petista? Eles conseguiram chegar em Brasília. Qual foi o limite? Mudar o país. Não mudaram nada. Né? Então, eu acho que a lição que a gente tira desse ciclo, né, dos 40 anos de uma política de esquerda em torno do PT, é que esse instrumento foi suficiente para chegar em Brasília, mas insuficiente para mudar o Brasil. Vai ter que ter uma briga muito maior, vai ter que ter instrumentos mais fortes, com uma outra estratégia, um outro horizonte, e para isso vai ter que construir o novo. Isso não vai ser feito para 2018. Então, talvez em 2018 a gente não tenha um partido, não tenha um candidato. Mas é que nem se a gente ficar, não é o fim do mundo. É que nem ficar uma Copa do Mundo que o Brasil não se classifica. A gente fica triste, vai ficar chateado, mas não é o fim da história. Bem, no caso do Brasil, da seleção brasileira, ela se classificou para todas. Se não se classificar, aí sim, acho que aí então temos uma revolução no Brasil, uma guerra civil. Mas, professor, falando um pouco... Acho que a gente teria tido uma guerra civil se aquela bola do chileno Pinilha na prorrogação tivesse entrado, né? Porque ali estava o povo nas ruas. Ali ia ser uma decepção total. A gente perder do Chile o quartas de final da Copa do Mundo, na primeira, ia continuar o pessoal fazendo festa, os argentinos, todo mundo fazendo festa aqui, a gente fora, né? Mas dessa a gente escapou. Mas não imaginava a tragédia que estava por vir. Mas, professor, o senhor que também é, especialista em relações internacionais, o livro trata da crise da esquerda também da perspectiva latino-americana, e a pergunta é o seguinte: depois de um período com projetos progressistas de maior ou menor grau, que tinham se espalhado pela América do Sul, parte da América Central, o que a gente vê, na verdade, é um retrocesso, uma derrota quase em massa, né? São poucos os que estão sobrevivendo em circunstâncias muito difíceis. Venezuela, num momento muito complicado, a Bolívia, que conseguiu destoar. Eu sei que cada caso é um caso, e é assim mesmo, não dá para comparar certas realidades, mas o fato é que você tem a esquerda latino-americana que parecia que caminhava para transformar a realidade da região, na verdade acabou sofrendo um revés muito forte. Eu queria que o senhor nos explicasse o que aconteceu, se dá para ver um ponto em comum em todos esses dramas. É uma ótima pergunta, Sérgio, porque faz parte do balanço que a esquerda precisa fazer. É porque a gente precisa entender onde estamos, como chegamos aqui, para poder andar
na direção certa, né, para poder avançar na direção que a gente espera, né, que é a direção da mudança, né. Como é que foram, o que a gente chama de onda progressista? É a eleição de um conjunto de governos na América Latina em reação ao neoliberalismo. O neoliberalismo nos anos 90 foi unânime no continente, a devastação social, e trouxe o desprestígio dos partidos que o implementaram. Isso abriu fenda para eleger o novo. Às vezes foram partidos, gente nova na política, que nem o Chaves, que caiu de paraquedas, literalmente, na política venezuelana, um líder popular, que nem o Evo Morales, enfim, ou gente que já estava consolidado como Frente Ampla do Uruguai, ou o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, mas abriu a fenda. Aí então você teve os únicos 2 países em que isso não aconteceu foi o Peru e a Colômbia, que eram os países que tinham luta armada nos anos 90, é uma situação particular, ali é a direita que pegou a alternância. Mas, então, qual foi? Aí você teve então esses governos. Qual é o denominador comum desses governos, né? Se a gente olhar para todos eles, todas essas situações, você teve a alternância política. Então, já falei alguns exemplos. Os partidos convencionais, os que geriram o neoliberalismo, foram superados, foram atropelados. Em muitos casos deixaram de existir. Mas qual foi o limite comum de todas essas experiências? Foi a continuidade macroeconômica. E aí, na minha opinião, o único caso em que se tentou superar isso foi a Venezuela. Mas não conseguiram superar a dependência da renda petroleira, e isso é um calcanhar de Aquiles que está se mostrando dramático hoje em dia, né? Então, eu acho que o que aconteceu no caso brasileiro, você pode, nessas linhas bem gerais, projetar para o caso latino-americano. Você teve expectativas, né, de mudar o que era possível sem mexer nas estruturas. Como é que, quando isso funcionou bem? Durante o boom das commodities. Então, todo mundo ganhou dinheiro, porque todo mundo aqui exporta matéria-prima. Então, você aumentou os programas de renda condicionada, Bolsa Família, que tem vários nomes nesses diferentes países, né? Mas você não mexeu na estrutura dos problemas. Então, quando você tem o refluxo da crise, aí essa pactuação social que esses governos construíram, né, ela começou a fazer água. No caso brasileiro, qual que era a pactuação? O módulo lista de regulação do conflito social. Os de cima fazendo negócio e ganhando dinheiro como sempre, pequenas melhorias por debaixo, seja por uma discreta melhoria do salário mínimo atrelada ao crescimento da economia, seja pelas políticas de renda condicionada. Isso começou a fazer água com a conjunção do boom com a crise econômica junto com os escândalos políticos. Isso foi sendo colocado na defensiva. Esse módulo lista de regulação do conflito social deixou de ter a sua eficácia política do ponto de vista da ordem, eu estou dizendo, né? E aí, então, qual é o problema? É que essa pactuação, ela estava assentada, tanto no caso brasileiro como de outros países, numa neutralização do campo popular. Quer dizer, o campo popular muitas vezes foi chamado para compor governo, mas não para fazer as suas bandeiras, por exemplo, reforma agrária, reforma urbana, mas para neutralizá-los, por meio de pequenas políticas, se transformaram em gestores do Estado. Então, essas políticas, de modo geral, estou falando do Brasil e em outros países, elas tiveram um efeito muito destrutivo no campo popular, porque elas alienaram, apassivaram e confundiram o campo popular. Portanto, nos enfraqueceu o campo popular para ter conquistas de fato, né? Por que eu digo que confundiu? Porque muitas vezes praticaram políticas de direita se fazendo passar de esquerda, que é o caso do PT. Você faz as políticas, o ajuste estrutural, né? Que é o que caracteriza o neoliberalismo, regiamente em todas as presidências petistas. Mas você ainda é identificado como um partido de esquerda, você confunde. O resultado disso é a apatia, né? A apatia é a indiferença. A esquerda é igual à direita, então isso dá na apatia, vou votar no Dória, por exemplo, né? Por que eu digo que apassivou? Apassivou porque integrou gente do campo popular, mas não para fazer as suas bandeiras, mas para neutralizá-los. Por que eu digo que alienou? Porque teve o discurso do consumo, que é uma saída individual e não coletiva, né, para problemas que deveriam ser resolvidos coletivamente, que mercantiliza o que é direito, como a saúde, a educação, né? Então foi esse o padrão. A gente conhece, estou falando um pouco mais do caso brasileiro, que é o que a gente conhece com mais proximidade, mas esse é o padrão. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a aposta do campo progressista foi fazer essas mudanças pequenas, essas mudanças cosméticas, sem enfrentar a raiz dos problemas. Qual é o custo disso? Qual era o seu, digamos assim, capital político para fazer isso? Era neutralizar o campo popular, né?
Aí passaram as condições favoráveis a essa política. O que você tem? Qual é o legado? Né? O legado é que você tem uma, como você disse, esse partido, o braço direito do Partido da Ordem retomou a iniciativa e o campo popular ficou alienado, confundido e apassivado. Portanto, em condições muito prejudicadas para se defender. E isso explica os retrocessos que a gente está vivendo, está na iminência de viver no Brasil, né? E também em grande parte dos países latino-americanos. Vejam, com isso eu concluo. Essa é praticamente uma lei da história, onde a esquerda se frustra em se realizar tal como esquerda, o resultado é a apatia. E na apatia, quem prospera são os oportunistas políticos, aqueles que se dizem que não são nem esquerda nem direita, que estão acima e que fazem as políticas mais agressivas, que é o que a gente está na iminência de ver no Brasil. O chamado populismo de direita, né, de certa forma. Bem, professor, eu agradeço aqui. A gente recebeu aqui na primeira entrevista o professor Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo e lançou, na verdade, faz parte aqui da feira com o livro Além do PT, a crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-americana. Queria dizer para vocês continuarem aqui nos acompanhando. A gente aqui ao longo dos dias vai fazer muitas transmissões ao vivo, vamos receber muitos autores, mas não só. A gente vai trazer aqui o Boaventura de Souza Santos, Ciro Gomes, Eleonora Menicucci. A gente espera conseguir atrair hoje a ex-presidenta Dilma Rousseff, vamos ver se ela aceita o nosso convite e falar aqui um pouco. Eu vou passar aqui para uma rápida entrevista aqui, uma despedida aqui do professor Fábio Luiz. Lembrar que esse espaço aqui é uma parceria entre a Carta Capital e a Fundação Perseu Abramo. Então, continue ligado, acompanhe a nossa transmissão, professor. E logo depois da despedida do professor, a gente vai mostrar um pouco aqui os primeiros movimentos da feira. A feira está começando hoje, acontece aqui no Tucarena, na Monte Alegre, na rua Monte Alegre, em Perdizes, e vai até o dia 8, até a próxima quinta-feira, com muitas ofertas de livros, muitos debates interessantes, cursos e palestras legais. Professor, por favor. Só gostaria de deixar claro que o sentido de tudo que eu estou colocando, né, não é um sentido antipetista, mas não estou entre aqueles que acham que o PT é um inimigo, de jeito nenhum, e que tem muita gente boa dentro do PT, é importante. Mas a nossa política de esquerda precisa deixar de se orientar pela bússola eleitoral do petismo, que gravita em torno de um norte, que é o Lula. Esse é o magneto fundamental. A política de esquerda precisa ir além disso, e nós temos uma oportunidade. Então eu queria encerrar só lendo a epígrafe do livro, que eu acho que ajuda a transmitir esse espírito, que é de uma música do Emicida, chamada A Casa. Ele diz o seguinte: sobre as chances é bom vê-las, às vezes se perde o telhado para ganhar as estrelas. Para quem acha que esquerda é o PT, a casa caiu. Para quem está disposto a ver mais, é a chance de voltar a se guiar pelas estrelas. Eu estou entre esses. Espero que você também. Bem, obrigado, professor. Vamos, então, aqui acompanhar, ver um pouco das primeiras movimentações da feira do Salão do Livro Político, que acontece em São Paulo, no Tucarena, de 5 a 8. Obrigado. E a gente volta em breve, espero.